Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você seja muito abençoado, muito abençoada através dos estudos postados neste canal. Já que você está por aqui, aproveita para se inscrever nesse canal e eu peço também a gentileza de você divulgá-lo entre os seus amigos nas suas redes sociais, ok? Será que Deus pode ser conhecido? Sim. A Bíblia diz que Ele pode ser conhecido verdadeiramente. Em João 17,3, por exemplo, Jesus disse: a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti. Então Deus pode ser conhecido verdadeiramente através da revelação, sim. Mas há uma pergunta aqui: será que Deus pode ser conhecido plenamente? Romanos 11, 33 a 34 responde: como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Ou seja, Deus não pode ser conhecido plenamente, Ele é inesgotável, por isso mesmo que Ele é Deus. Diferente do homem que pode ser conhecido plenamente, mas Deus não é assim. Precisamos entender que conhecer a Deus é a tarefa mais importante do ser humano. Sem o conhecimento de Deus não há salvação. Não existe essa possibilidade. João 4, 22 diz: vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Esse aspecto particular, ele é fundamental para que um pecador possa ser redimido, ter os seus pecados perdoados e poder assim ter livre acesso ao trono da graça, somente através do conhecimento bíblico de quem é esse Deus e como é que ele salva o pecador, ou como o pecador pode ser salvo por ele. Vamos relembrar aqui o que eu disse: os atributos de Deus, anote aí na sua caderneta, são características de Deus. Atributos, repito, são características de Deus. A história espiritual do homem demonstrará positivamente que nenhuma religião jamais foi maior do que a sua ideia de Deus. A adoração é pura ou vil, dependendo de como o adorador alimenta pensamentos elevados ou baixos a respeito de Deus. A.W. Tozer. Quais são os atributos de Deus? Antes de falarmos quais são os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias. Na realidade, são várias categorias, mas todas elas são sinônimas. Então eu quero destacar para vocês aqui essas duas atribuições dos atributos de Deus dadas pela teologia: os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. Os atributos comunicáveis, por outro lado, são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade. E basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a eles alguns de seus atributos, e por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Vamos discutir cada um destes individualmente, a fim de demonstrar de que maneira é o nosso Deus a quem servimos. Ok, vamos falar dos atributos incomunicáveis de Deus. E esses atributos são inerentes apenas a Deus.